Como montar uma lavanderia expressa? Vale a pena iniciar através de uma franquia ou é melhor começar de forma independente? Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar tudo isso e ainda vou apresentar para você uma ferramenta que você pode usar para fazer todo o plano financeiro da sua lavanderia. E não é só isso, nós vamos ver também qual é o teto máximo de vendas que você consegue fazer nesse tipo de negócio, como é que você analisa para saber se é uma boa ideia ou não, qual é o ponto de equilíbrio? Como é que você analisa os desgastes das máquinas? E eu vou te mostrar aqui uma ferramenta que a gente usa para fazer o plano financeiro desse tipo de negócio, ter um modelo preenchido. Vou deixar o link para você baixar uma versão demonstração. E se você gostar, nós temos um modelo específico para você montar, planejar toda a sua lavanderia expressa, seja através de franquia ou de modo independente. Então fique comigo nos próximos minutos, porque vai valer muito a pena. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Gonçalves. Eu já ajudei milhares de empreendedores a iniciarem seus próprios negócios dos mais variados tipos, através de mentorias, treinamentos e ferramentas. E para começar o nosso vídeo, nós precisamos entender um pouco da jornada empreendedora. Por que isso é importante? Porque muitos empreendedores, especialmente os de primeira viagem, eles acabam atropelando o processo. Antes de ter um plano, que é o segundo passo aqui da jornada empreendedora, eles já estão em busca de investimentos, de comprar máquinas, de registrar uma empresa. Então, tudo isso atropela o planejamento. E aí, muitas vezes, ele acaba se comprometendo aqui com algum desses recursos. Por exemplo, às vezes o empreendedor fala: eu já consegui o ponto para iniciar o meu negócio, então já contratei o aluguel. Quando ele faz isso, ele já está ali na fase dos recursos e pulou a fase do planejamento. Então é muito importante você entender que na jornada empreendedora, depois que você define qual é o negócio, e nesse caso é uma lavanderia expressa, você faz um plano e depois que você começa a buscar recurso. Então, antes do plano, você não investe um centavo no negócio, você não registra a empresa, não faz nada. E aí depois você vai fazer a gestão desse negócio. Se você não fez um plano, não tem como falar em gestão, porque você não sabe o que precisa acontecer para a lavanderia dar certo. Dito isso, para a sua lavanderia funcionar, ela precisa basicamente de duas coisas. Uma é vender e a outra é lucrar. Para vender, o mercado local precisa ser favorável. E para lucrar, você precisa ajustar todos os números do negócio: investimento, capital de giro, gastos mensais, tudo precisa estar alinhado para que sobre lá na última linha um lucro aí na sua lavanderia expressa. Um tempo atrás, um empreendedor me procurou e falou assim: olha, eu montei a minha lavanderia em uma cidade pequena e nós éramos três lavanderias expressas. E na época eu faturava R$ 36.000 por mês. O negócio era muito bom. E depois passou-se um tempo, abriram outras lavanderias expressas e hoje nós temos na cidade 9 lavanderias. E com isso eu mal estou conseguindo vender por mês R$ 12.000. Então perceba que inicialmente ele tinha uma venda de 36 mil e depois, quando aumentou o número de concorrentes, a venda dele caiu para 9 mil. Por que isso acontece? Porque o tamanho do mercado ele é limitado. Então o número de pessoas que lavam roupas na lavanderia expressa é um número de pessoas ali. Então esse número não expande quando eu abro uma nova lavanderia. No geral, não. Então aquele volume de vendas que antes era dividido para 3 empresas passou a ser dividido para 9 empresas, derrubando as vendas ali de todo mundo. Por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes o empreendedor me procura e fala assim: olha, Vinícius, na minha cidade não tem nenhuma lavanderia expressa, eu quero montar a primeira porque vai dar muito bom. Só que na verdade, como não existe nenhum ainda, o mercado local não foi testado. Então nós não sabemos quanto é que vai vender nessa cidade. Pode ser até que não seja viável montar uma lavanderia ali. Pode ser que alguém montou, fechou e o empreendedor não ficou nem sabendo. Então, quando o mercado local é muito pequeno, há esse risco porque o mercado local não foi validado. Nós não sabemos se vai vender. E ainda, quando existe um concorrente ou dois, ainda assim nós temos um risco do concorrente desavisado, que é meio que no caso do cliente que me falou que quando tinham 3 lavanderias ele vendia 36 mil. Quando aumentou o número para 9, passou a vender 12 mil. E no caso dele, ele começou a ter prejuízo. Eu vou te mostrar por quê daqui a pouco. Então, nós precisamos analisar o mercado local, porque ele vai determinar qual é o máximo de vendas que você consegue fazer e também se o negócio é mais arriscado ou menos arriscado, a partir dessa análise que você faz da concorrência. Um outro cuidado que você precisa ter é para não ser você o concorrente desavisado. Você olha, tem 2 lavanderias expressas indo bem, você vai e monta a sua terceira. E aí, às vezes, aquele volume de vendas que antes eram para 2 empresas, dividido para uma terceira, passa a não ser um negócio bom para todo mundo. Então analise muito bem o mercado local, porque
o mercado é o rei. Ele vai dizer quanto você consegue vender e o quão arriscado é iniciar o negócio. Esse é o primeiro ponto. Vou deixar na descrição do vídeo para você uma versão do nosso simulador de negócios de demonstração para você conhecer. Se você gostar, nós temos uma versão específica para uma lavanderia, onde você vai conseguir descobrir valor do investimento, retorno sobre o investimento, ponto de equilíbrio, né? Quanto que você tem que vender para ter lucro. Isso vai trazer toda a clareza para você antes de você decidir investir o seu dinheiro em uma lavanderia expressa ou em uma franquia de lavanderia expressa. No caso do cliente que começou a operar com prejuízo, porque as vendas caíram de 36 mil para 12 mil e ele ficou abaixo do ponto de equilíbrio, foi mais ou menos isso daqui que aconteceu com o negócio dele, como nós podemos ver aqui no simulador de negócios. Quando ele vendia na faixa de 36 mil, tirando todas as despesas, o que ele gastava com amaciante, sabão, todas as despesas, mais gastos variáveis, no final, na última linha, sobrava ali 14 mil aproximadamente. Quase 15 mil, na verdade. Quando as vendas caíram para 12 mil, ele começou a operar abaixo do ponto de equilíbrio, que era de 14 mil, e começou a ter prejuízo, por esse aumento da concorrência ali na região. Por isso você deve evitar mercado local muito pequeno, porque você corre o risco de entrar um concorrente desavisado e prejudicar todo mundo ali. Com relação ao investimento, nesse caso aqui era um investimento aproximadamente de 200 mil reais em máquinas, equipamentos e aluguel antecipado, tudo ali. E somando com o capital de giro, um investimento ali aproximadamente de 220 mil reais. Nesse caso aqui, é uma lavanderia independente, não é através de franquia. Se fosse através de franquia, nós precisaríamos ajustar aqui a taxa de royalty, de 8% geralmente, e a de propaganda de 2%, somando ali um total de 10%, o que significaria uma redução do seu lucro de aproximadamente R$ 3.200 ali. Outro ponto importante é você analisar o processo de lavagem de cada máquina e descobrir qual é o gasto exato de cada uma no que tange a amaciante, água, sabão, energia elétrica, tira-manchas. E aí você consegue construir aqui essa modelagem, ajustando os números, para saber quanto vai te custar cada lavagem. E isso vai refletir lá no seu resultado também. Tem um outro número aqui que é muito importante que a grande maioria dos empreendedores deixa de fora, que é o desgaste da estrutura. Perceba que você faz um investimento aqui pré-operacional antes de abrir as portas, e aí você tem o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tempo que o negócio vai sobrevivendo ali e prosperando. Então imaginemos aqui para facilitar a nossa conta que você fez um investimento de 100 mil na sua lavanderia. Isso aqui são em máquinas. Daqui 4 anos, 5 anos, você precisaria recomprar novas máquinas. Isso porque as máquinas atuais têm uma vida útil. Em algum momento elas, né, param de funcionar completamente. E aí, para isso, para que você consiga, lá no quinto ano, fazer uma recompra de máquinas, você precisa fazer uma reserva mês a mês, para quando chegar no momento certo, você ter o dinheiro disponível. E esse cálculo nós fazemos da seguinte maneira: você pega o total que foi investido em máquinas, e aí ele corresponde a 100% do capital que você colocou em máquinas de lavagem, de secagem, e divide pela vida útil. Aqui nós estamos trabalhando com 5 anos, mas pode ser que a expectativa de vida útil das suas máquinas sejam de 4 anos, ou pode ser que sejam de 6. Aí você vai ajustar isso conforme as máquinas que você está comprando e as informações que você obteve. Então eu divido 100% pela quantidade de anos e eu tenho ali uma taxa de desgaste de 20% ao ano. Isso significa que se eu investir 100 mil em máquinas, todo ano eu preciso separar 20 mil para fazer uma recompra lá no ano 5. Então isso aqui é muito importante e a grande maioria dos empreendedores deixa esse número de fora. E o resultado é que ele impacta diretamente no lucro da lavanderia expressa. Olha aqui. No nosso caso, essa despesa, esse desgaste que você não vê, mas que existe, ele está dando ali na faixa de R$ 3.700 por mês. Olha aqui. Aqui nas despesas, em depreciação, você consegue ver os detalhes desse cálculo. Nós depreciamos as máquinas em 4 anos, mas você pode colocar 6 anos aqui, por exemplo, e isso vai mudar o seu planejamento. Tem um outro número muito importante quando você inicia a sua lavanderia expressa através de uma franquia, porque você paga ali a taxa de franquia quando você faz o contrato. Vamos dar um exemplo aqui de 60 mil de taxa de franquia, e esse valor precisa ser renovado daqui a 5 anos, que é quando você precisa renovar o contrato de franquia. Então, para que você, no ano 5, tenha esse capital disponível para reinvestimento, você precisa fazer esse ajuste também de amortização aqui.
essa taxa de franquia vai te gerar uma despesa de R$ 1.000 adicional por mês, que você precisa reservar para fazer a recompra lá no final. E isso também vai impactar o seu lucro aqui. Então perceba que toda essa despesa de desgaste vem parar aqui, na depreciação. Você pode olhar o seu resultado com ela, ou se você preferir, você pode tirar a depreciação para ver como ficaria o negócio. Mas eu recomendo fortemente que você deixe ela aqui, porque esse dinheiro, na verdade, ele não é seu. Você vai precisar reutilizar ele depois para manter a longevidade, a vida da sua lavanderia expressa com essa renovação de estrutura e de maquinários. Então eu vou deixar para você na descrição do vídeo o link para você baixar uma versão demonstração aqui da nossa ferramenta Simulador de Negócios. É uma ferramenta que tem 15 anos que nós criamos a primeira versão dela, e de lá para cá a gente vem aprimorando com base em clientes de consultoria e também clientes da própria ferramenta. Se você precisar de ajuda para fazer o plano financeiro, para fazer uma análise de mercado, ou até para fazer o plano de negócio completo da sua lavanderia expressa, eu vou deixar o nosso contato também na descrição do vídeo. Existem muitas ofertas por aí que elas falam em faturamento. Então a proposta é fature alto com sua própria lavanderia, fature alto com a franquia de lavanderia expressa. E aí eu preciso te dizer que faturamento não é lucro. Lucro é o que sobra lá na última linha que nós vimos ali. Faturamento é a venda total. Então, quando você vê uma proposta falando fature 10 mil com a lavanderia expressa, quer dizer que no total você vai vender 10 mil, mas aí você vai precisar pagar todos os gastos ali para ver quanto sobra. Por isso é muito importante você fazer o seu planejamento financeiro para ver se é viável ou não montar sua lavanderia expressa, seja através de uma franquia ou de maneira independente. O Sebrae fez uma pesquisa e, cruzando dados, ele descobriu que planejar 6 meses ou mais um negócio reduz o risco em 78%. Por isso, a importância de você fazer o seu planejamento. É como se a sua lavanderia expressa tivesse dois começos. Um é o começo do plano, é onde você analisa a concorrência, faz pesquisas, visita a concorrência e vê que preço que eles estão cobrando, verifica se existe algum combo onde eles dão um desconto, se o preço é igual todos os dias da semana. Analisa a estratégia da concorrência. Faz um plano de investimento, vê se é viável ou não. Ajusta o plano. É melhor começar com 3 máquinas, com 4 ou com 2. Então, tudo isso é o seu planejamento. Isso acontece antes de você investir um centavo na lavanderia, antes de você fazer qualquer comprometimento financeiro. Depois desse tempo, que dura de 1 a 6 meses, é onde, de fato, você decidindo montar a lavanderia expressa, você coloca a mão na massa. Aí, nessa hora, é onde você vai, de fato, alugar o espaço, legalizar a empresa, fazer alguma reforma, fazer compras, comprar as máquinas e contratar pessoal, eventualmente, ali para fazer uma limpeza 2 vezes por semana no espaço ali da lavanderia expressa. Isso vai durar ali mais ou menos de 1 a 3 meses também, a depender do tempo que você vai demorar na reforma e para receber as máquinas. Portanto, perceba que são dois inícios. Um é do plano e depois do negócio de fato. É importante fazer essa distinção, frisar isso, porque o planejamento é o que vai reduzir o risco da sua lavanderia expressa. Nessa pesquisa também foi perguntado para os empresários ali que quebraram qual foi o maior arrependimento deles. E o maior arrependimento foi não ter feito um planejamento melhor. Portanto, faça um planejamento que você vai conseguir reduzir bastante os riscos da sua lavanderia expressa e vai conseguir iniciar o seu negócio com os pés no chão. Vale a pena montar uma lavanderia expressa? Na verdade, na prática, quem vai dizer se vale a pena mesmo é o mercado local e o seu plano financeiro. Juntando esses dois, você vai ter a clareza necessária para iniciar a sua lavanderia expressa com maiores chances de sucesso, sabendo exatamente onde você está colocando o seu dinheiro e o que você pode esperar desse investimento. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative as notificações e seja avisado assim que nós publicarmos mais conteúdo sobre a criação de negócios, gestão e mentalidade empreendedora. Um forte abraço e até breve.